Agora sim. Bom dia, pessoal, tudo bom com vocês? Bom dia, franqueados de sucesso, bom dia a todos que estão aqui no nosso Helpcast, né? Esse projeto que acontece a cada 15 dias para os franqueados da rede Dona Help. Então, fiquem todos à vontade aqui na nossa videochamada, né? Então, sejam todos bem-vindos, tenham um ótimo dia, uma ótima sexta-feira. E hoje, como nós prometemos, teremos o nosso Helpcast muito, muito especial. Por quê? Nós estamos aqui com dois experts no assunto de recursos humanos e gestão de pessoas, que são, né, a nossa analista Daiane Alves, né, que é a nossa analista de recursos humanos do Grupo A Cuidar, e o assistente Dácio Gabriel, que faz parte do Grupo A Cuidar. Então, vocês vão ter um momento muito especial no dia de hoje, falando sobre recursos humanos, né? O que é muito interessante para cada unidade de vocês. Lembrando a vocês, né, que esse vídeo, né, esse Helpcast, ele vai ficar à disposição para vocês lá no Space Franqueados, segunda-feira, a partir das 2 horas, e vocês podem rever ou assistir aqueles que não puderam assistir ao vivo no dia de hoje. E também lembrando que no momento que os nossos especialistas estiverem passando, né, os conhecimentos para vocês aqui no slide, vocês podem levantar a mãozinha aqui virtualmente. Eu vou verificar quem levantou a mãozinha, faz a pergunta e os nossos especialistas aqui vão responder, tá bom? Então, Daiane Alves, Dácio Gabriel, sejam muito bem-vindos a esse momento que está acontecendo no dia de hoje, tá? Então, os nossos franqueados estão aqui prestigiando vocês e também vocês dando esse prestígio para a gente aqui da Dona Help, né, com os conhecimentos que vocês têm em relação a recursos humanos e gestão de pessoas, tá? Então, fiquem à vontade e deixo a palavra com vocês. Olá, franqueados. É um prazer estar aqui hoje, né, para passar um pouquinho do nosso conhecimento para vocês. Eu espero que seja muito enriquecedor. Eu espero que ajude muito, né, que é um processo importantíssimo da nossa gestão e da nossa organização, que é a escolha dos nossos colaboradores. Como a gente vai fazer esse processo, né? Como a gente vai escolher o colaborador de excelência para prestar o serviço na Dona Help. Exatamente. E eu faço das palavras de Daiane as minhas também, tá? A gente vai dar início aqui a essa junção aqui, né, do Helpcast, e as dúvidas que vocês forem tendo, vocês podem estar levantando a mãozinha, pode estar perguntando, que a gente está aqui para justamente isso, tirar a dúvida e ajudar vocês. Começando, né, o que a gente pode esperar de um processo seletivo? Primeiramente, a gente tem que ter as orientações e as boas práticas para recrutadores, né? Então, esses são alguns pontos, são os pontos iniciais para a gente dar início a um processo de recrutamento e seleção, que é o quê? Garantir a contratação que atenda aos objetivos profissionais, organizacionais e pessoais, né? Dentro da Dona Help, a gente tem um serviço especializado em limpeza de excelência, limpeza personalizada. Então, a gente tem que ir em busca de profissionais que exerçam essa função com total excelência. Tanto isso, gente, que também a gente tem que definir também, né, e alinhar as expectativas entre a Dona Help e o candidato, né, porque a gente precisa, né, ser claro desde o início, né, que a gente está entrando em contato, né, com esse helper, né, a gente tem que entrar em contato com ele para deixar tudo alinhado, tanto de como a Dona Help funciona, né, as expectativas que eles podem estar criando também a ter esse primeiro contato com a gente, tá? A importância também da transparência e ética em todas as etapas, ou seja, quando a gente vai para um processo seletivo, né, não só aqui na Dona Help, como em outras empresas também, a gente tem que ser totalmente transparente desde o início lá, de quando está efetuando a triagem dos currículos, no decorrer do processo seletivo também, né, que muitos têm dúvidas, né, como que funciona, como que é. Então, assim, a gente precisa ser totalmente transparente, né, e com ética em todas as etapas que a gente dá início ao processo seletivo. Isso. E a gente precisa promover uma experiência positiva para o candidato, sempre fortalecendo a imagem da Dona Help no mercado. Em que sentido? Desde o início do processo seletivo até a finalização do processo, a gente precisa estar sempre passando feedbacks para o candidato.
Na triagem do currículo, a gente dizer como vai ser a vaga, quais os tipos de contratação, no momento da entrevista também sendo sempre muito claro, e sempre também com os aprovados e com os reprovados também, né? Com os aprovados, a gente precisa passar aquele feedback positivo, dar os parabéns, dizer que ele foi aprovado e dar seguimento, né, no processo de contratação. E aqueles que foram reprovados, a gente também precisa passar um feedback. Por quê? Porque isso vai trazer uma imagem boa para a Dona Help. Vai trazer uma imagem de uma empresa que se importa com o candidato, independente dele ficar ou não na empresa. Então, sempre agradecer a participação, dizer que não foi dessa vez que ele entrou para a nossa equipe, mas que a empresa está expandindo e que surgindo novas oportunidades, a gente pode entrar em contato novamente. Perfeito. E até mesmo porque esse feedback, né, ele é de extrema importância, na verdade, porque às vezes muitos vêm para um processo seletivo e fica, será que eu passei? Será que eu não passei? Será que eu tenho que esperar mais um pouquinho? Uma outra empresa me chamou, mas tipo, eu ainda não tive um contato de retorno da Dona Help. Então, assim, muitos ficam esperando, ficam aguardando. Então, esse retorno, esse feedback, mesmo que negativo, ele é muito importante. Tá? Uhum. E também temos agora falando um pouquinho sobre a estrutura do processo seletivo, né, do Helper. Sempre começa, né, com a triagem de currículos, né, vocês recebem muitos currículos, acredito que por e-mail também, pelo WhatsApp. Então, assim, muitas pessoas, elas estruturam o currículo, né, de uma forma que, às vezes, para a gente que está lendo o currículo, a gente fica meio perdido. Aqui tem os dados pessoais, mas aí embaixo... Eita, começou pelas experiências. Aí muitos colocam algum tipo de certificação, alguma formação lá embaixo. A gente tem que ir lá para baixo, aí olha. Então, assim, a gente tem que ter toda uma atenção, principalmente ali na parte de você estar avaliando o currículo. Porque, às vezes, você está buscando uma informação que não tem ali no comecinho, mas quando você vai passando, tem experiência com isso aqui. Então, é interessante ter toda a atenção, desde o nome do candidato lá em cima no currículo até a última informação que ele coloca, tá? É muito importante isso. Exatamente. Dando seguimento após a triagem do currículo, a escolha dos candidatos que vocês acham que vai aderir à vaga, né, tem o perfil ideal para a vaga, a gente vai para a parte das entrevistas. Então, as entrevistas, elas podem ser feitas de duas formas. Elas podem ser feitas presenciais em grupo, que normalmente é o que acontece mais. A gente chama, né, os candidatos, faz aquele grupo, passa as informações e vai dando andamento da entrevista. E pode também ser uma entrevista online, mas aí vai ficar a critério do franqueado, tá? Se ele quer fazer online, a depender da demanda, se for só uma vaga, assim, chamar um número X de pessoas, tipo umas 10, 15, e fazer online, ou pode chamar essas 10, 15 e fazer em grupo, né? Porque aí você consegue passar todas as informações da empresa. É muito importante que na entrevista a gente passe todas as informações da empresa, qual é a nossa cultura, quais são os nossos valores, para eles já irem entendendo, contar como vai ser a vaga, quais vão ser as atividades da vaga, falar sobre os meios de contratação é importantíssimo. Se possível, as remunerações, mas aí também vai de acordo com o franqueado, se ele acha necessário passar imediatamente ou não, tá certo? E vendo, né, o que vocês estão falando, uma coisa que é passado bastante para os franqueados em relação às entrevistas, né? Como a Daiane está falando aqui, né, para vocês, dando esse start, esse cliquezinho, que vocês podem e devem, e totalmente a critério de vocês, se vocês querem fazer de forma online, né, para render um pouquinho ali o tempo, para também gerir o tempo, né, ou de forma presencial. Eu sugiro, né, nas minhas mentorias, né, e vocês já sabem também, né, que no início da franquia, da unidade, é bom pegar ter aquele apego humano, né, já mostrar ali que existe, mas depois de um tempo, a forma online, né, depois de 3, 4 meses, a forma online é maravilhosa, porque gere o tempo, você vai estar ali dentro da sua casa, né, ou então mesmo dentro do carro, já prestando atenção no que o helper ali está falando, o candidato está falando. Você pode falar. E é até importante esse ponto que a Gerlane falou também, porque quando a gente tem essa entrevista mais presencial, a gente não consegue só avaliar um candidato.
Porque normalmente quando a gente está em um grupo, a gente consegue ver como aquele candidato conversa com outra pessoa, como ele vai se dirigindo as palavras, de repente uma conversa ali que não teria numa forma online, né? Eles vão conversando, aí às vezes soltam alguma gracinha ali, né? Assim, você já fica ligado ali, ó, possa ser que tenha, vamos avaliar essa pessoa melhor, vamos ver como é que ele vai fluir. E é interessante essa etapa presencial por conta dessas visualizações que a gente consegue ter, né? Que é diferente, a gente não consegue filtrar tanto de uma forma online. Exatamente. É muito bacana quando tem um processo mais juntinho ali com um grupo e tal. E o que é sempre importante frisar, em um processo seletivo, no momento da entrevista, tudo é critério. Tudo é critério. Horário que chega para a entrevista é critério. A forma que ele se porta é critério. O comportamento dele é critério. O quão ele se adapta às pessoas que estão ao lado dele. Então, tudo isso é critério para a gente avaliar, tá? Porque o que pode acontecer? Se a gente vê uma pessoa que tem um comportamento um pouco mais hostil, um pouco mais ríspido, a gente sabe que é uma pessoa que não vai saber trabalhar em equipe. Então, a gente tem que ter sempre esse feeling de prestar atenção. E o presencial, ele ajuda muito nesse sentido. Isso, perfeito. A gente, no finalzinho ali, foca mais uma vez, né, no retorno para o candidato. A gente vai frisar muito isso aqui, porque o feedback ele é muito importante, tá? E é onde, querendo ou não, reforça um pouco também a marca da Dona Help no mercado, tá? A gente, vamos dizer, eu sou um candidato da Dona Help, e a Gerlane também, eu não passei, mas eles entraram em contato comigo, eles falaram que eu não fui aprovado e tudo mais. Então, assim, mostra que é uma empresa que se importa, mesmo que a pessoa não tenha sido aprovada. Isso é bastante importante. Isso mesmo. Vocês, feedback depois que já está ali dentro da empresa, é importante? Sim, com certeza. Bastante, com certeza. Sempre. Mostra, inclusive, que a gente, como empresa, está se importando, né, cada vez mais com a pessoa que está fazendo parte do nosso time. Então, é importante dar feedbacks positivos, chamar, a gente recebeu um retorno do cliente da gente, tipo, foi bom, disse que gostou do tempo que você passou lá. Então, assim, é uma coisa que a pessoa vai se sentindo, caramba, deram essa atenção para mim, e isso para um colaborador, né, para um funcionário, é muito importante. Ele se sente, né, acolhido pela empresa. Ajuda na motivação, ajuda na valorização, ajuda no desenvolvimento profissional e no pessoal também. Isso, né? Perfeito. Aí, quando a gente dá o retorno, ainda na entrevista a gente dá esse retorno, né? Para os aprovados, a gente pede que fique, e para os reprovados, a gente entra em contato novamente depois, para dar o retorno, dando aquele feedbackzinho que eu passei anteriormente, e para os que ficam, a gente faz um testezinho prático. Todos esses testes e documentos também têm no Space Franqueados, eles podem buscar lá, para poder ter uma dimensão do que os candidatos trazem na prática, né? Porque na hora da entrevista, a gente pode falar várias coisas, a gente pode dizer, eu sou nota 10 em determinada coisa, mas na hora do teste prático, a gente vê de verdade se realmente ele é bom ou não para o que a gente precisa. Perfeito. E o que a gente espera dos helpers, né? A gente espera alinhamento com os valores e a cultura da Dona Help, né? Com certeza. A gente espera também disponibilidade e adequação às condições oferecidas. Em que sentido, né? Nas diárias que a gente disponibiliza, a disponibilidade deles para aquela diária que eles vão que foi contratada, né? Eles têm que ser solícitos. Sim. Esse é o ponto. Eles têm que ser solícitos. Surgiu uma demanda de uma diária, ele foi contratado para esse fim. Então, a gente vai mostrando as diárias que tem e vão alinhando para poder eles já seguirem para o local que foi determinado. E sempre levando em consideração também a cultura e a missão da Dona Help, né, que é o que faz a gente no mercado hoje, né, que a gente tem uma missão e cultura muito forte. Então, assim, é uma coisa que faz parte da gente, que a gente compartilha também com o nosso cliente ali, com o nosso helper, né, para fazer o direcionamento para ele, para as assistências, seja domiciliar, condominial, pós-obra e afins. Perfeito, perfeito. E a disponibilidade e adequação também às condições oferecidas, né? Aí vai de tanto os meios de contratações também, né? Que a gente são 3 hoje na Dona Help, né? Isso. Que é a CLT, o contrato autônomo e o MEI, né? Que a gente tem hoje.
Então, assim, a gente tem que ter uma adequação, né, e uma disponibilidade da parte do nosso helper também, para ele entender como que é, né, essa questão aqui na help, tá? Isso. O que eles precisam ter também, dentro dos soft skills, eles precisam ter uma comunicação boa, uma comunicação clara e objetiva, né, porque eles vão estar lidando com locais, né, com possivelmente residências, escritórios, pós-obra, quando é um serviço mais pesado. Então, eles têm que estar sempre em comunicação para entender o que precisa ser feito. A colaboração, né, ser uma pessoa colaborativa, proativa, que não espera, né, e resiliência, porque a gente sabe que no meio do caminho pode ter algumas mudanças, então, sempre está resiliente, tranquilo, sabendo o que pode acontecer, certo? E nos hard skills, competências técnicas específicas para a vaga, né? E tem muita gente também que tem um conhecimento técnico ali, mas de repente não coloca no currículo, por exemplo. E você vai descobrir isso como? Numa conversa, perguntando, algum teste prático também que chame aquela pessoa para fazer. Sim. Então, assim, tem pessoas que têm um currículo pronto, aí manda, mas não colocou uma experiência que teve, um curso que fez, de repente. Às vezes eles deixam o currículo e não acabam atualizando esse. E isso a gente tem que conversar, tem que puxar ele para eles passarem essa informação também para a gente, né? Uhum. Uma perguntinha. O soft skill, né? Uma pessoa pode desenvolver o soft skill dentro de uma unidade, dentro de uma empresa? Sim, com certeza. Porque as habilidades, elas podem ser adquiridas, né, e moldadas. Uma pessoa que não é comunicativa, ela pode se tornar comunicativa à medida que a gente for desenvolvendo ela. Uhum. Então, a empresa, no caso, uma unidade, ela pode ter, né, deve ter uma cultura que também coloque o desenvolvimento daquele helper, né, o que pode estar ali desenvolvendo aquele helper para, vamos supor, né, como nós trabalhamos, como a Dona Help e as unidades trabalham com limpeza, chegam a trabalhar até com pós-obra de grande porte, ali você precisa ter uma pessoa como a encarregada ou encarregado. Então, aquela pessoa que começou, né, como uma helper, né, num residencial, mas você, né, como franqueado, você como empresário ou empresária, você começou a desenvolver aquela pessoa para que ela pudesse ganhar, né, em muitas aspas, né, porque se formei, né, muitas aspas, esse cargo de confiança, né, que é chegar ao encarregado. Então, como vocês falaram, uma unidade, um empresário, ele pode desenvolver essas skills dentro da empresa, né? Isso ele consegue identificar, né, na entrevista, ele consegue identificar essa pessoa é boa tecnicamente, mas eu posso desenvolver as habilidades dela. Então, vamos trabalhando aos pouquinhos, dando sempre feedback, se puder, capacitações, sabe? Porque aí ele vai desenvolvendo muito bem as habilidades dele. Isso. E além de mostrar também, né, que a Dona Help, ela está interessada, ela quer capacitar, ela quer aquela pessoa no time dela. Isso é muito importante. No caso, você fideliza uma pessoa que vai ser um elo tão grande para os clientes que você ali vai gerar retorno, vai gerar cash. Então, você, além de capacitar uma pessoa que vai ter um conhecimento bacana e vai te ajudar ali, né, você também vai estar empresarialmente, né, ganhando dinheiro ali. E falando a critérios de nome, Isso. Né? Isso fortalece o nome da Dona Help, até mesmo para outras pessoas. Ah, eu trabalho na Dona Help, lá é ótimo, porque eles desenvolvem. Então, eles vão ter as melhores referências para novos colaboradores que podem até já virem prontos. Isso. E lembrando também que os helpers, né, eles são uma das principais vias que a gente tem de divulgação também da Dona Help, né? É uma das principais. O helper, ele é aquela pessoa que ele vai, fez um serviço ali na casa de seu José, e seu José gosta dele, e tipo assim, ele pode compartilhar com outras pessoas. Olha, tem uma empresa ali, Dona Help, ela tem uns helpers ali de grande qualidade, presta um serviço de uma forma top, assim dizer. Sim. E assim, é muito importante porque é uma porta de entrada da gente ali, é onde vai ter divulgação, onde vai ter, de repente, uma fardinha da Dona Help ali, passando por ali. Então, assim, é um meio de fortalecer a marca da gente no mercado. Perfeito.
Então, assim, e o que é que os candidatos da gente, né, espera da Dona Help, né? Como a gente tinha falado logo no comecinho, né, um processo transparente e estruturado, que assim, a gente precisa, né, um projeto que tenha todas as etapas, desde o momento que eles chegam no processo seletivo, fazem as etapas lá, tem a apresentação da Dona Help, eles começam a conhecer a gente, e também ver os meios de contratação também. Então, assim, a gente precisa ter uma estrutura, né, e deixar o processo totalmente transparente para que eles consigam visualizar como que vai ser, como que funciona na Help, tá? Respeitar os prazos também e as etapas de para uma experiência bem humanizada, ou seja, a gente vai ter um processo seletivo dia 10, a gente já marca um outro, se vai ter algum teste naquele dia, já faz um teste com o pessoal que foi aprovado, vamos fazer um teste vamos supor que o processo seletivo foi na segunda, então na quarta-feira a gente vai ter um teste com o pessoal que foi aprovado, aí chama o pessoal, vê quem realmente tem a capacidade técnica para seguir conosco, quem não tem, a gente faz o quê? Dá o feedback para ele, tanto negativo, né, quanto positivo também, mas é importante, né, ter um prazo, ter uma etapa ali para ser concluída, para que eles vejam que a Dona Help está organizada, que o fluxo está fluindo, né, tranquilamente. Então, dia 10 a gente teve o processo seletivo, dia 12 teve o processo já do teste, dia 16, 18, 20, a gente já teve o processo de contratação, já contratou essa pessoa para prestar algum tipo de serviço da Dona Help. Então, assim, é importante ter prazo, ter uma etapa ali para ser concluída, né? E também essa experiência mais humanizada, né? De você chegar junto ali, de querer, né, entender, de querer saber também um pouco do helper também, que isso é importante, e eles vão ver que a gente está cada vez mais se aproximando deles, tá? E também, mais uma vez, a gente falando ali sobre o feedback claro e construtivo, tá? A gente, como eu falei, né, a gente foca muito nisso aqui, porque isso é muito importante, gente. Vocês não têm ideia do quanto isso é importante para todos os candidatos, tanto aqui quanto em outra empresa. É bom fortalecer esse vínculo de retorno negativo também, porque, como eu falei já, né, umas 2 vezes, é importante para que ele se sinta acolhido, para que ele se sinta que, realmente eles entraram em contato comigo, falaram que não deu certo, mas em outro momento, futuramente, possa ser que eu consiga me encaixar ali. Às vezes possa ser por uma competência técnica que ele não tinha, ou de repente a vaga que a gente precisava mesmo não se encaixou com o perfil dele. Tá? Exatamente. E quais são os principais desafios dos candidatos? Isso a gente sempre vai notar nos processos seletivos, na parte de entrevista, na parte de testes, a gente sempre vai notar. E é algo normal, porque é normal do ser humano, tá? Isso. Ansiedade e pressão durante o processo. Normalmente, os candidatos ficam muito nervosos, porque tem aquela expectativa, né, de, eu vou dar certo, será que eu não vou dar certo? Será que eu vou me sair bem? Será que eu vou falar direitinho? Então, sempre vai rolar essa ansiedade, né? A adaptação aos diferentes processos, né? Aos diferentes formatos de entrevista, que pode ser o online e pode ser o híbrido, né? A gente pode fazer uma parte online, uma parte presencial, ou todo presencial. Uhum. Algumas pessoas não se adaptam bem ao online, né? Dependendo da idade, enfim, mas nada que não dê para a gente dar uma contornada, né? Uma certa dificuldade em interpretar os feedbacks. Então, sempre muito importante frisar, ser o mais claro possível nos feedbacks, mas sempre com empatia, sempre com humanidade, com manejo na fala. Então, porque algumas pessoas sim vão ter alguma dificuldade em interpretar esses feedbacks, principalmente quando eles são negativos, né? E a preparação inadequada para as entrevistas e para o teste. Às vezes, o candidato envia vários currículos para vários lugares e não tem a preparação adequada para chegar. E isso quer dizer o quê? Quer dizer de todos aqueles pontos que a gente trouxe no momento a critério de avaliação. Comportamento, comunicação, até mesmo a parte técnica, né? Eles não vão saber explicar bem a técnica que eles utilizam. E caso passem, né, caso essa parte dê certo, eles tenham, sim, um comportamento bom, tenham uma boa comunicação, no teste eles podem dar uma falhada, que foi como eu expliquei. Às vezes, na entrevista, a gente consegue comunicar e dizer tudo perfeitamente,
Mas quando chega na parte prática, no teste prático, ele não desenvolve bem as funções. Então, isso são alguns desafios que a gente pode enfrentar no meio do caminho. E da mesma forma também que, ao contrário, eu vou me citar como exemplo também, porque quando eu fiz o processo seletivo, inclusive aqui para o grupo para cuidar, eu fui fazendo o processo, eu falei, eita, eu podia ter dito isso, porque eu fazia isso e isso aqui, mas não lembrei na hora, por conta do nervosismo. Então, assim, acontece, gente, acontece com todo mundo, é normal ter um nervosismo, ter uma ansiedadezinha ali, mas nada que vá, né, prejudicar ali, nada que vá dizer, ó, essa pessoa não dá certo, ou essa daqui dá. Então, assim, é uma coisa que acontece. Você só tem que ter um tato de como chegar, como conversar. Uhum. E aqui a gente tem algumas práticas, né, algumas boas práticas para os recrutadores, né, que é clareza na comunicação, né, desde o início, a gente volta um pouquinho lá para o começo, né, que é desde o momento que a gente recebe o currículo, para a gente visualizar como a gente vai entrar em contato com ele, né, é um processo também justo, né, livre de viés, ou seja, eu tenho que ser justo e ético com todo mundo aqui que está vindo para fazer o processo seletivo, então eu tenho que dar oportunidade para todos que estão aqui participando e tal. Feedbacks construtivos também, né? Mesmo quando negativos, olha aí a gente voltando novamente para o feedback. Então, assim, isso é muito importante. E o fortalecimento da marca empregadora também, em inglês, né? O employee branding, que, assim, é o fortalecimento da marca no mercado, né? Ou seja, aonde a Dona Help está sendo vista, é os candidatos da gente passando por aí, é uma logomarca, é um bannerzinho que tem da Dona Help em algum local. Então, assim, isso é um pouquinho das boas práticas que a gente tem que ter, né? Quanto ao nosso processo de recrutamento e seleção da Dona Help. Isso mostra desde o início que quando a gente é muito claro no que a gente está propondo, flui, sabe? O processo seletivo vai fluir tranquilamente. No início, a gente realmente precisa seguir alguns passos, né? Aquela receitinha de bolo que a gente sempre diz, mas à medida que a gente for pegando a experiência, for pegando o tato, for vendo como é cada pessoa no processo de seleção, isso flui. Então, para a gente fazer fluir, a gente precisa sempre ser muito claro e muito justo. É a regra básica do processo de seleção. Isso. E vocês estão falando bastante de feedbacks, né? E é uma coisa que realmente tem que acontecer. Por quê? Já houve situações de franqueados, né, que perderam, né, helpers muito, muito bons, por simplesmente não ter falado, não ter conversado, não ter ajustado. Eu sou uma pessoa, né, como consultora, que vocês me conhecem, eu sou uma pessoa que, quando vê, mesmo não estando na unidade, eu vejo um helper que desenvolve, que vocês dão assim, Gerlane, mas essa pessoa, eu contratei essa pessoa para fazer uma limpeza assim, e ela fez de um jeito que a mulher ficou encantada, mas eu não falei para ela. Aí, o que aconteceu? Encontrou uma outra oportunidade e saiu. Então, assim, é importantíssimo bater sempre nessa tecla de feedback. Por quê? Porque você ali está com uma joia, está com uma pessoa que vai levar o nome da unidade muito bem para casa, para os lares, para os comércios, para os estabelecimentos, e por não ter falado, né? Ou então também por não ter ajustado, porque falhas acontecem, né? E precisa só ajustar mesmo, só precisa ajustar. E não ter falado, nem ter dado feedback, nem ter ali mexido, você perdeu uma pessoa incrível na sua unidade. Então, assim, bater na tecla de feedback é importantíssimo, né? Para deixar claro. E também o feedback não só apenas porque nesse assunto que a gente está tocando aqui é para helpers, mas também para os clientes, né? Olha, se vocês receberam dos clientes organicamente, né, um elogio ou também uma crítica, assim, é bom estar ali alinhando, estar ali repassando para o helper, de uma maneira, como vocês também falaram, humanizada, empática, né? Ali mostrando que vocês estão observando o trabalho daquela pessoa. Tanto observando como querendo o crescimento dela. Isso. Sabe? Então, o feedback, ele é essencial.
essencial em todos os momentos, seja no processo seletivo, seja no pós, quando ele já tiver, e seja positivo ou construtivo, porque a gente está aqui para crescer, a gente está aqui para se desenvolver. Então, os feedbacks construtivos, eles são muito importantes. Isso. E vão surgir também, da mesma forma que um cliente elogia, ele também tem pontos a melhorar. Isso. Então, é importantíssimo a gente sempre trazer esses pontos para o helper e se desenvolvendo, e mudando a dinâmica dele, e se adaptando, porque a gente é um ser de adaptação, a gente está aqui para se adaptar mesmo. Perfeito. Principalmente até porque se eu errei em algum momento, como que eu vou saber que eu errei se alguém não chegar e conversar comigo, alinhar ali, como é que pode ser feito? Outra forma de fazer, né? Então, a gente precisa ter esse contato, precisa ter esse tato ali com essa pessoa, né? E até mesmo a pessoa não necessariamente pode ter errado. Às vezes o cliente gosta que faça de um jeito, faz diferente. Então, é só ter esse manejozinho, assim, de dizer, olha, você está trabalhando perfeito, tá? 10. Mas o cliente gosta que faça assim. Então, tenta fazer dessa forma. Isso, exatamente, exatamente. Então, é importantíssimo e vocês colocarem em mente, o feedback é algo imprescindível, tem que ser falado, né? Mas, Gerlane, eu falei ontem, eu vou falar hoje de novo, se houver o que falar, sim, tem que falar. E aqui o último slide, né, que a gente é um encerramento, né, e também uma reflexão que a gente deixa, que o processo seletivo é uma via de mão dupla, né, a empresa, né, e o candidato, eles têm que se escolher, tem que ter aquele vínculo ali mutualmente, ou seja, tem que dar um match ali, que a gente fala, né, da empresa, da dona help e o nosso helper também, tá? Então, assim, isso é uma coisa que vem desde lá do comecinho, que a gente retorna, ou seja, desde esclarecer como a Dona Help funciona, a missão, a cultura da gente, deixar tudo alinhado para que ele já saiba que isso aqui na Dona Help funciona assim, então eu tenho que seguir por esse caminho aqui, né? É muito importante também. Reforçar a importância também de ética, respeito e transparência também, que faz parte da nossa missão também, né? E também tem que, querendo ou não, ter um vínculo, né? Para eles se sentirem também fazendo parte da empresa, aquela coisa de vestir a camisa, tipo, eu sou da Dona Help, eu faço a Dona Help onde eu for. Né? E no mais, né, acho que pontuando um pouquinho, sempre transparência, sempre clareza, sempre justiça, a gente sempre precisa ser justo, né, tanto no processo seletivo, quanto no dia a dia, né, então a observação também é essencial, sempre observar os seus helpers, sempre estar procurando saber também. A gente fala tanto em feedback, mas vamos encerrar um pouquinho nesse sentido de pedir um feedback deles, sabe? Conversar com eles também, entender como está funcionando para eles, se para eles está legal, se para eles está precisando de alguma coisa, né? Porque como está aqui, né, como a gente trouxe para vocês, é uma via de mão dupla. Então, da mesma forma que a gente tem direcionamentos a dar para eles, eles têm direcionamento para dar para a gente também. Então, é importantíssimo também ouvi-los, tá? Então, agora o Gerlane está falando um pessoal muito quietinho. Estão tão comportadinhos aqui. Então, antes de encerrar, né, eu queria, como consultora, agradecer vocês terem aceitado esse momento com a gente, né, agradeço pelo conhecimento que vocês passaram, e se possível, podia deixar esse slide, eu posso deixar esse slide à disposição para os franqueados. Perfeito. Então, finalizando aqui, antes, né, eu vou deixar para vocês esse slide lá no grupo Dona Help Brasil. Mas agora, como vocês sabem, né, esse é o momento de vocês sanarem as dúvidas de vocês que vocês têm em relação a recrutamento. Simone! Simone já levantou a mãozinha, então, Simone vai começar e quem tiver dúvidas em relação a recrutamento, processo seletivo, esse é o momento, tá? A Simone vai começar e os nossos experts aqui no Recursos Humanos vai responder, tá bom? Pode fazer.
Bom dia, pessoal. Muito obrigada, viu? Foi muito importante esse momento para mim, que estou começando aí a parceria com vocês. Eu agradeço, a disponibilidade e o tempo de vocês, foi excelente. Eu anotei algumas coisas aqui. A minha única dúvida, na verdade, anotei as dicas todas, né, que foram muito boas, mas a minha única pergunta é sobre o material de teste, né, porque essa parte. é, eu já vivi um pouco, já respirei um pouco essa parte de processo seletivo ao longo da minha carreira, fora a franquia, mas realmente teste para o pessoal de limpeza é uma coisa que eu vou ficar devendo. E aí, onde é que esse material eu abri aqui o Space? Qual é o nome do material exatamente? Porque eu vi todos os materiais aqui, até já baixei os que eu vou precisar imediatamente, porque eu já tenho um processo seletivo para fazer na terça-feira. Qual é o teste prático, né, que vocês falaram? Isso. Então, o pessoal sabe quais são, tá? No caso, para vocês testarem o helper de vocês, na mentoria de processo seletivo, que no caso Tatuapé vai fazer semana que vem, eu deixo à disposição, porque é por via link que eu vou deixar os videozinhos, né, para que a unidade possa assistir e também praticar, colocar esse teste na prática com os helpers. No caso, então ele se ainda não está for no isso, Space, é isso? deixo à disposição assim que finalizar a mentoria de processo seletivo. Ah, E tá bom. Então via lá link, no isso, Space é para ainda sua não está no unidade. Space, né? E não está no Space por enquanto, Ah, tá bom. Tá bom. viu? Tá ótimo. Obrigada, viu, Gerlane? Mas em relação a outra dúvida, Simone, tem mais alguma? Não, não. As outras, na verdade, eu já tinha dado uma olhada, inclusive porque eu tenho essas seleções para fazer na terça-feira. Sim. E os outros materiais todos tá entendido, tá tranquilo, mas as dicas de hoje eu acho que vai ser sucesso. Perfeito, perfeito. Pessoal, mais alguém está com alguma dúvida em relação a processo seletivo? Estou vendo aqui Benevilson, que também vai ter mentoria de processo seletivo. Mais alguma unidade? Estou ouvindo, senhor Benevilson. Oi, minha amiga. Tudo Bom bom? dia a todos, está tudo bem? Que eu conheço já de Simone. Como é que você está, Simone? Tudo bem? Então, não, dúvida não. A gente vai esperar realmente a nossa mentoria, né, no processo seletivo e vamos seguir. Ah, Obrigado, viu? Foi excelente hoje, esclarecedor. Vocês são show, top. Não, eles que são as estrelas do RH, né? Eu sou apenas aqui uma aprendiz deles. Então, mais alguém aqui, mais algum franqueado que queira sanar alguma dúvida? Algum franqueado que queira ligar as câmeras para a gente daqui a pouco encerrar? Muito quietinhos. Muito quietinhos. É porque, como o senhor Benefício falou, né? Vocês esclareceram tudo. Então, quando esclarece tudo, não tem dúvida. De acordo. Então, pessoal, né, por favorzinho, liguem as câmeras aqui para a gente ver vocês e começar a se despedir, né? Mais uma vez, o RH das Estrelas, muito obrigada por esse suporte que vocês nos deram, né? Como o senhor Benevilson falou, foi esclarecedor esse momento, né, que nós tivemos aqui, né? E conto com vocês, né, no futuro, para mais um tempo. Precisar. Ai, Precisa perfeito. da gente, pode contar com isso. Ah, perfeito. Então, conto com vocês aí no futuro para mais um momento assim no Helpcast. E vocês, franqueados de sucesso, saibam que pode contar sempre com o suporte, consultoria da Dona Help. Estamos sempre à disposição para vocês. E esse vídeo vai estar disponível para vocês na segunda-feira, a partir das 14 horas, né, lá no Space Franqueados. Quem viu, rever, para pegar essas dicas, para bater os tópicos que foram passados aqui. Quem não viu, lembra lá o amiguinho, o franqueado, a franqueada que não assistiu, que já vai estar à disposição na segunda-feira, às 14 horas, no Space Franqueados. Pessoal,
Muito obrigada por esse momento maravilhoso. Seja uma sexta-feira bastante abençoada e maravilhosa, com muitos contratos fechados, que você sabe que eu gosto. E no mais, pode contar com a gente, que a gente sempre está à disposição, viu? Muito obrigada e tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.